Se você está se preparando para concursos em educação física, com certeza já entendeu a importância de conhecer as abordagens pedagógicas. É por isso que aqui nesse vídeo eu vou te mostrar algumas questões recentes e de nível de médio a difícil, para você realmente entender, não só diferenciar as abordagens ou entender cada uma delas e os seus autores, mas o que a mais as provas de concurso podem cobrar. Começando com a questão do concurso mais concorrido que a gente teve recentemente, que foi para a Prefeitura de São Paulo. Falava simplesmente isso. Assinale a opção que indica o referencial teórico que sustenta a abordagem crítico-superadora. Então aqui a gente já começa, você precisa entender o que é a abordagem crítico-superadora, qual que é a referência que esses autores tiveram para pensar a educação física e ainda aqui com um nome um pouquinho diferente. Lebouche e Piaget são autores da área da psicologia de modo geral, da educação, e Lebouche da psicomotricidade, então não são eles. O pós-estruturalismo, bom, com polêmicas, mas de modo geral, o que a gente vai ter de currículo cultural, as discussões mais recentes, pós-críticas vão utilizar esses autores. Habermas e a Escola de Frankfurt é o que é a base para crítico emancipatória. Aí a gente tem aqui o materialismo histórico dialético, que é a referência para essa abordagem, que é a crítico superadora, que é a referência marxista. E a letra E, multiculturalismo Foucaultiano, também algumas influências em relação ao currículo cultural. Aqui a gente já começa com uma questão que é um pouco mais aprofundada e as questões que eu vou te mostrar aqui não são das mais fáceis quando a gente fala de abordagens pedagógicas. Já me diga aqui nos comentários o que você achou dessa primeira questão e me diga se você acertaria essa e as próximas. Aqui uma outra questão. Coexistem na área da educação física escolar atualmente diversas abordagens teóricas. Para Darido e Neto, 2005, a abordagem da saúde renovada tem, dentre outros, o seguinte objetivo. Letra A. Formar o cidadão crítico que valorize uma concepção voltada apenas para o lado social da saúde. Essa questão do crítico, em geral para concurso, vai ser crítico emancipatória ou crítico superadora. E não é só o lado social da saúde. Quando a gente fala da saúde renovada, também tem a perspectiva de aptidão física, no sentido de movimentação, de ter os gastos energéticos acima dos níveis de repouso. Então, existe uma preocupação também com esse aspecto mais biológico. Por isso, a letra A está incorreta. Letra B. Inserir o estudante no universo cultural das minorias políticas e formá-lo para a pluralidade. Aqui é mais uma característica do currículo cultural. Também não se encaixa. Informar, manter atitudes e promover a prática pontual de exercícios. O problema aqui é em relação ao pontual, porque não, o objetivo é levar para o resto da vida. Informar, mudar atitudes e promover a prática sistemática de exercícios. Aqui sim, a gente tem a alternativa correta. Então, uma característica muito comum nas questões sobre abordagens pedagógicas é que as outras alternativas têm características de outras abordagens. Então, você pode ler e pensar, não está errado falar isso, mas está errado em consideração a abordagem que está sendo perguntada. Esse é o ponto para você ter muita atenção na hora de responder nas provas. E aqui a gente começa a separar os aventureiros dos comprometidos, porque questões longas também aparecem em questões de concurso, por isso que eu trouxe aqui e você quer se preparar com qualidade, então vai vir comigo, né? Ao longo de sua constituição histórica, a educação física assumiu contornos diversos, atendendo em grande medida o perfil educacional ensejado pela política pública educacional. Com relação às formas com que a educação física pode ser desenvolvida no currículo da educação básica, analise. Uma pausa aqui. A educação física no currículo da educação básica é um tema bastante comum de aparecer nos editais e veja que no fim das contas está perguntando de abordagens pedagógicas também. Então vamos lá. Indica a necessidade de instrumentalização dos alunos com conhecimentos que possibilitem não apenas a sua prática, mas o diálogo e a compreensão da complexidade do mundo esportivo, social, político, econômico e cultural. Busca contrapor uma prática dominadora, opressiva e alienante, a concepção dialógica do se movimentar, resgatando a cultura infantil, a dialogicidade e a problematização. A caracterização acima relaciona-se a uma abordagem pedagógica da educação física denominada professora. Tá falando ali dessa ideia crítica, mas pode ser a crítico superadora ou crítico emancipatória, mas existem outras coisas aqui que nos fazem identificar a resposta. Espero que você já tenha identificado. Vamos lá. Quando tá falando de diálogo, dialogicidade,
comunicação. Comunicativo, a gente vai falar da crítico-emancipatória. Além disso, tem outro termo que é bem característico da crítica emancipatória aqui, que é o se movimentar. Quem usa isso é o Eleanor Kunz e por isso a resposta vai ser crítico-emancipatória. Mas essa ideia de opressivo, alienante, a crítico-superadora também não fala disso? Fala, mas essas outras características são exclusivas da crítica emancipatória. E aqui a gente tem entre as alternativas, claro, crítico-superadora, para muitos dos seus concorrentes caírem nessa pegadinha, mas você vai saber que a alternativa correta é a letra D, é a crítico-emancipatória. Psicomotricista e desenvolvimentista não tem esse tipo de discussão, são discussões completamente diferentes. Já comentei sobre o currículo cultural e aqui a gente tem uma questão sobre ele. Então, o currículo cultural da educação física escolar denomina de atividades de ensino os diversos momentos do processo pedagógico. Neira e Nunes, 2020, ressaltam que a perspectiva pós-crítica da educação física compreende por atividades de ensino os momentos de. E aqui não tem jeito, você precisa conhecer quais são os processos, né, metodologicamente, como que se trabalha com o currículo cultural. Esse é um tipo de questão que não é só diferenciar uma abordagem da outra, mas sim conhecer metodologicamente como que deve ser trabalhado. E aí a gente vem para as alternativas. Primeiro, essa ideia de competição não vai aparecer para o currículo cultural, e aí avaliação diagnóstica não é esse o termo que o currículo cultural utiliza, então a gente já elimina a letra A e a letra D. Vamos lá, a gente começa com mapeamento, que tá correto, tá comum aos dois, leitura das práticas corporais ou leitura dos clássicos. Aqui, leitura dos clássicos não vai ser um processo dentro da organização proposta pelo currículo cultural. Dando sequência, a gente tem a vivência, a ressignificação, o aprofundamento, ampliação, registro e avaliação lá para o final, pensando que, não tem avaliação diagnóstica no currículo cultural? O que vai ter é o mapeamento, que é uma forma de uma avaliação diagnóstica, pensando em conhecer, né, os conteúdos, o que é trabalhado, quais são as diferentes perspectivas que a gente tem naquela realidade. Então aqui, gabarito, letra B. Mais uma questão, as propostas pedagógicas que emergiram na educação física brasileira a partir da década de 1980 receberam algumas críticas por centrarem suas discussões no campo teórico, mais abrangente da área, relegando a um segundo plano a transposição desses saberes para o campo prático. Considerando as questões que envolvem o caráter mais instrumental dessas abordagens e sua aplicabilidade na realidade escolar cotidiana, analise as afirmações a seguir sobre os conteúdos e níveis de ensino abordados em suas obras iniciais de referência, tendo em vista as faixas etárias atendidas nessas propostas. Então vamos lá. Item 1. A abordagem construtivista contempla as brincadeiras e os jogos populares nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. Isso daqui tá correto. Aqui, a abordagem construtivista é uma das abordagens importantes da gente conhecer para concursos. 2. A abordagem desenvolvimentista contempla a lateralidade, a consciência corporal e a coordenação motora no ensino fundamental e no ensino médio. Aqui a questão é que quando a gente está falando de lateralidade, consciência corporal e coordenação motora, a gente está falando de psicomotricidade. Professora, mas desenvolvimentista também não tem a preocupação com a coordenação motora, pelo interesse no desenvolvimento motor? Sim, mas o principal, a grande discussão, é levar em consideração as fases e estágios do desenvolvimento motor, a aprendizagem motora, como um todo, não esses aspectos que são discussões típicas da psicomotricidade. Então, é comum também em concursos a gente ter o nome de uma e a explicação de outra, tornando a alternativa incorreta. Por isso, o item 2 está incorreto. Item 3. A abordagem crítico-superadora contempla os temas da cultura corporal, da educação infantil ao ensino médio. Isso daqui está correto. Lá no coletivo de autores, no livro referência da crítico-superadora, a gente tem essa discussão dos diferentes ciclos. E sim, está se considerando desde hoje a gente chama, né, de educação infantil ao ensino médio. Então, 1 e 3 apenas estão corretas. Mais uma questão de abordagens pedagógicas, agora falando a avaliação do aprendizado dos alunos durante uma aula típica da proposta crítico-emancipatória, desenvolvida por Kunz, 2001, ocorre por meio de... E aí a gente tem as alternativas, então eu preciso entender o que é a crítico-emancipatória e o que ela está focando, o que ela está priorizando, para entender o que é compatível ou não com os tipos de avaliação daquele conteúdo. Então, testes de condição física,
física? Não, isso daqui a gente não vai ter. Nenhuma das abordagens vai ter esse foco em testes de condicionamento. Teste de habilidades motoras, isso pode aparecer na desenvolvimentista. Discussões em grandes grupos ou com o grupo todo, isso sim é uma possibilidade da crítica emancipatória, dado que o diálogo é um ponto central. Análise dos gestos técnicos dos alunos pelo professor? Não, porque a ênfase não é na técnica. Não existe um olhar para aprimoramento do período tecnicista como a gente teve na educação física. Não é isso que as abordagens propõem. Questionários sobre os aspectos conceituais transmitidos. Aqui, muita gente ficou em dúvida entre essas duas alternativas, porque sim, a gente tem também uma discussão conceitual quando a gente está falando na educação física, a gente sempre fala, né? Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Mas quando a gente olha a avaliação do aprendizado típico dentro da crítica emancipatória, o foco é na discussão, é no debate, é no diálogo, e é por isso que a alternativa C é correta. Eu falei pra você que não seriam questões de níveis tão fáceis assim aqui nesse vídeo, né? Pois é. Mais uma questão para os fortes e os comprometidos. Vamos lá. Conforme o Coletivo de Autores 2012, numa perspectiva dialética de diálogo, de pensar, falar e refletir sobre isso, os conteúdos das aulas de educação física teriam que ser apresentados aos alunos a partir do princípio da simultaneidade, explicitando a relação que mantém entre si para desenvolver a compreensão de que são dados da realidade que não podem ser pensados nem explicados isoladamente. Assim sendo, o que mudaria de uma unidade para outra seria a amplitude das referências sobre cada dado. Isso porque o conhecimento não é pensado por etapas. Diante desse pressuposto, a abordagem metodológica nas aulas de educação física escolar, a partir do coletivo de autores, sinaliza que o conhecimento deve ser construído no pensamento dos estudantes de forma a decrescente vai se ampliando, crescente e vai se ampliando, espiralada e vai se ampliando, concomitante e vai se ampliando. Questão de nível difícil, né? Porque realmente precisa conhecer o que o coletivo de autores diz. E um dos elementos, né, dessa dialética é pensar de forma espiralada. Isso está presente, essa discussão está presente lá no livro. E aí a gente já vem aqui para a alternativa correta, que tá falando de espiralado por quê? Porque não é que o conhecimento é em etapas. E aí esse é um ponto de crítica em alguns da abordagem crítico-superadora para algumas outras abordagens, em especial a desenvolvimentista, que trabalha aquela perspectiva das fases. Então passou dessa fase, agora entra nessa fase, passou desse estágio, agora entra nesse estágio. O entendimento da crítico-superadora, a partir das suas referências, é que o conteúdo você vai passar e repassar por ele cada vez mais numa perspectiva de ampliação do conhecimento. Então, quando a gente fala dos ciclos que o coletivo de autores trabalha, pensando lá da educação infantil ao ensino médio, tem muito desse princípio de espiralado, porque vai e volta e vai se ampliando. Então, aqui a alternativa correta, a letra C. E se você chegou ao final desse vídeo, meus parabéns! Eu sei que não eram questões fáceis, não eram questões curtas, mas quem quer ser aprovado em concurso tem que se preparar para esse tipo de questão também. E se você quer se aprofundar nesse tema e em vários outros cobrados nas provas, conheça o método Potência para Aprovar. O link dele tá aqui nesse vídeo.